Olá, estamos aqui de novo, com muito prazer, para atender você e estar junto com você no nosso canal. É bom poder estar compartilhando com você desse momento tão bom de compartilharmos a palavra do Senhor. A melhor coisa que podemos fazer, o alimento para a nossa alma. E compartilhar das perguntas com você é muito bom. Continue mandando, continue enviando, tá bom? E nós respondemos a vocês com todo carinho e com todo prazer, porque gostamos de ajudar e a buscar tirar as dúvidas o máximo possível. Então, continue aí conosco. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê aí o seu like, seu dislike, faça seu comentário, não deixe de acionar o sininho para receber notificações, além de poder também enviar sua pergunta para que a gente possa ajudar a responder, tá bom? Bom, a primeira pergunta de hoje fala sobre usar. Usar, e a pergunta diz o seguinte: se Uzá estava buscando proteger a arca quando ela se curvou para cair, por que Deus o feriu de tal forma, né, grave? Bom, aí nós temos que falar um pouquinho do contexto da pergunta e do fato, para que você possa entender. Isso está escrito no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 6, mais especificamente, verso de número 7, quando Uzá é fulminado, literalmente. A Bíblia diz que as suas entranhas saíram, mas o contexto histórico diz o seguinte: Davi, com toda a alegria de estar reinando, né, sobre Israel, Deus os tinha instituído como rei, e Davi amava o Senhor, queria servir ao Senhor e agradá-lo. A arca já estava fora de Jerusalém há muito tempo, aproximadamente 20 anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, mas a verdade é essa: bastante tempo, 20 anos, a arca estava fora do seu lugar onde devia estar, e Davi agora quer trazer a arca, quer trazer a presença de Deus para Jerusalém. E Davi, ele, como amava e queria fazer para Deus o melhor, ele manda construir uma carroça. Imagine, né, um rei mandando construir uma carroça para trazer a arca. Não era qualquer coisa, era algo bem especial. E Davi vai e busca a arca, vai lá na casa de Aiô, que é o pai de Uzá, onde estava a arca, e todos eram filhos de Abinadab, né? Então a Bíblia diz que eles colocam a arca em cima da carroça, digamos assim. Vamos dar um pouco mais de qualidade a isso, chamando de uma carruagem puxada por bois. A Bíblia diz que eles colocam em cima, né, da carruagem, e os bois vai puxando a arca, levando a arca, e Davi dançando, todos alegres, porque a arca estava voltando para o seu lugar. Em determinado momento, quando os bois passam em um lugar e que a roda cai possivelmente num lugar mais inclinado, a Bíblia diz que a arca vai tomba. E quando a arca tomba, Uzá, que estava do lado da arca, da carroça, ele põe as mãos para poder proteger a arca dela cair. Naquele momento, a Bíblia diz que Deus fulmina Uzá de tal maneira, verso 8 diz assim, olha só, 2 Samuel, capítulo 6, verso 8: E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Então Uzá, ele foi aberto, né, ali fulminado por Deus. Agora, vamos entender isso. Vamos nos colocar
no lugar de Davi. Davi ficou triste. Davi deixou a arca ali e voltou para sua casa entristecido porque Uzá tinha morrido, e ele naturalmente levava essa culpa porque Uzá tinha sido fulminado. Agora, mas por que Deus fulminou Uzá se ele estava com boa intenção de ajudar a proteger a arca? Queridos, nós precisamos entender que para Deus boas intenções, elas não são válidas quando ferem a sua vontade e as suas leis. Não adianta ter boas intenções e a gente criar. Olha só, vamos entender. Primeira coisa, Davi erra, tá? A intenção de Davi em trazer a arca é ótima. Deus precisava voltar para Jerusalém. Porém, os métodos que Davi usou, que estava errado. Desde de Levíticos, quando Deus institui a condução da arca, a arca teria que ser conduzida pelos sacerdotes. Haviam varais na arca. A arca era uma caixa, né, de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa de ouro batido, propiciatório, e havia 2 querubins curvados um para o outro, e havia 2 varais em que os sacerdotes colocavam nas costas e eles conduziam a arca. O que Davi fez? Davi quis inovar. Davi quis supostamente melhorar. Ele não queria fazer com que os sacerdotes tivessem esse trabalho, mas é Deus que instituiu. O sacerdote tem que levar a arca, não pode ser carro, não pode ser, pode ser carro de boi, carro, avião, qualquer coisa outra hoje, não adianta. Se é para o sacerdote levar, é para o sacerdote. Isso já foi há muito tempo, isso é arcaico, estamos vivendo no século XX. Queridos, o que Deus determinou está determinado, entendeu? Deus não muda, Deus não é Deus de mudanças. E Davi, com boa intenção, quis dar uma conotação bonita de festa, porém não era isso que Deus queria. A Bíblia diz que Deus fere Uzá. Mas por que fere Uzá se ele estava protegendo a arca? Porque também a Bíblia diz que Deus determina que só os sacerdotes podiam tocar na arca. Só os filhos de Arão e os seus descendentes, mais ninguém, nem outro levita podia tocar na arca. E aí é que eu destaco isso, e você pode ver lá no contexto do Pentateuco, que quando era para levar a arca, conduzir a arca, os filhos de Arão e Arão iam primeiro, pegavam as cortinas do Santo dos Santos, desmontava elas e enrolava, cobria a arca com aquela cortina, entendeu? E depois que ela estava toda coberta, é que os levitas podiam transportar. Fora isso, não. Então é determinação de Deus, tá? Então por isso que Uzá foi vítima do erro que Davi fez. Por isso que ele se entristece. Ele foi vítima da inovação que Davi quis fazer para agradar a Deus, mas que Deus não se agradou da inovação. Deus queria que o que ele determinou tivesse sido feito, mesmo que pareça arcaico, mas é o que Deus determinou. Tá bom, queridos? Depois, Davi volta novamente. Olha só, depois que o problema aconteceu, passa um tempo, Davi volta novamente, agora já diferente. Pega os sacerdotes, os levitas, os líderes de Israel, vai e coloca a arca sobre os ombros do sacerdote, e todo o povo volta cantando, Davi volta dançando, é uma festa, todo mundo fica feliz, ninguém morre, porque agora estava sendo feito o que Deus tinha determinado, conforme a vontade de Deus, e só foi uma festa. É desta forma. Por isso que é muito preocupante para nós quando a gente quer inovar, entendeu? Aquilo que Deus não quer que se inove. A gente quer contextualizar para o momento aquilo que Deus não permitiu e não permite contextualizar.
Podemos viver o século 21, 22, qualquer inovações tecnológicas que estamos vivendo, mas será que Deus está de acordo com isso? Será que é dessa forma que Deus quer que se haja? Então, cuidado com as inovações para que a gente não seja como usar boas intenções, porém que não agradam a Deus. Tá bom, queridos? Muito bem. A segunda pergunta de hoje é: Deus usa a quem está desviado? Aí é preciso entender o seguinte: qual é a condição do desviado? Tá? Eu costumo dizer que existe a condição do crente desviado e a condição do crente disciplinado. Quem é o crente disciplinado? Disciplinado é quem cometeu alguma falha, algum erro, e por sua igreja ele está disciplinado. A disciplina é para correção, é para ajuda. Quem não disciplina seus filhos, né, prejudica eles, faz com que eles cresçam indisciplinados. A mesma coisa, nós, pastores, igrejas, devemos aplicar disciplina, sim, para que eles possam reconhecer os seus erros, pedir perdão e ficar. Agora, olha só, qual é a condição do disciplinado? Eu costumo dar exemplo de uma casa, de uma família. Eu sou pai de 2 filhos e um neto, e o que acontece é que, hoje não, meus filhos já são adultos, mas quando os disciplinava, às vezes corrigia duramente, eu corrigia, mas eles ficavam em casa, eles não saíam de casa. Estavam proibidos de alguma coisa, estavam em disciplina, mas ficavam em casa. Dormiam nas suas camas, vestiam suas roupas, comiam das comidas, viam os seus programas, porém havia um disciplinamento em função do erro dele. A mesma coisa é o disciplinado. Ele está por um período afastado das suas funções, mas está cultuando a Deus, está ali na casa de Deus, está reverentemente cumprindo a sua disciplina, porque ele reconhece seu erro. O grande problema é quando ele é disciplinado e vai embora. Aí não aparece na casa do Senhor, abandona a fé e vai fazer coisas que Deus não se agrada. E aí esse é o desviado. Não é que a igreja excluiu ele é que se excluiu da comunidade cristã. E aí eu particularmente não posso crer que Deus vai usar alguém em pecado ou em erro. Não, Deus não pode. Deus tem seus profetas na sua casa. Deus, até porque é o seguinte, corre-se o grande risco da pessoa que está desviada da igreja, pecando, aí Deus usa aquela pessoa. O que pode acontecer? Ela disse: não, eu estou fazendo tudo isso, mas Deus me usa, Deus me abençoa, Deus fala comigo. E ela se achar, porque isso é muito do ser humano, se ele se acha abençoado, ele diz: eu não preciso de estar na casa do Senhor, eu estou desviado, estou aí nos meus erros, mas estou em contato com Deus. Não, senhores. Deus só vai usar aquele que é usado na casa dele quando ele se arrepender, quando ele voltar à comunhão com Deus, entendeu? Voltar a ter intimidade com Deus. Ele pode até, olha só, ele pode até não estar em comunhão com a igreja por alguns fatores, porém, estando em comunhão com Deus, ele pode sim ser usado por Deus, porém, ele tem que buscar voltar à comunhão com a comunidade cristã, com a igreja, porque Jesus disse o seguinte: o que ligar na terra será ligado no céu, e o que se desligar na terra é desligado no céu. Está lá em Mateus, capítulo 16 até o capítulo 18. Então, quando a igreja ela disciplina alguém, ela está fazendo essa comunicação com o céu. Porém, quando aquela pessoa se desliga da igreja,
afasta-se da igreja, ela está também afastada do céu, porque a instituição na terra que representa o céu é a igreja. Tá bom, meus queridos? É dessa forma que entendemos da condição do desviado e do disciplinado. Talvez eu esteja falando para você que está disciplinado da igreja, ficou entristecido por algum problema. Isso acontece, não existe igreja perfeita. Todos nós temos nossos erros, porém, nunca se exclua da comunidade, da família de Deus. Nunca se exclua da igreja. Frequente, volte. É hora de voltar à comunhão com Deus e à comunhão com a igreja, que tem a chave para te ligar novamente ao céu. Tá bom? Muito bem. A terceira pergunta é o seguinte: é correto fazer jejum de algo que eu goste, como celular e outras coisas? Criaram ultimamente esse tipo de situação aí, que eu particularmente não vejo coisa ruim, mas também não vejo base para isso. Eu acho que se o celular me faz mal, eu tenho que me eliminar dele totalmente. Eu não tenho que me eliminar por um tempo. Isso é sinal que eu não tenho autocontrole, entendeu? Domínio próprio, que é fruto do Espírito, tá? Não adianta eu ficar só por algum tempo, não. Primeiro que não existe jejum desse tipo de coisa. A Bíblia nos ensina que o jejum é de alimentos, é um tempo que nós passamos, entendeu? Sem o alimento, para que o nosso corpo enfraqueça e o espírito ele cresça, ele se solidifique com Deus. Agora, se eu sou viciado em Coca-Cola, então se eu sou viciado em Coca-Cola, eu já estou errado. Primeiro que eu não posso ser viciado em Coca-Cola, nem não posso ser viciado em jogo de futebol, eu não posso ser viciado em novela, eu não posso ser viciado no Zap, no Instagram, não posso ser viciado em nada. Nada pode me dominar, porque eu tenho que ter autocontrole de mim mesmo, entendeu? Então, queridos, não permita que nada te prenda, tá? Essa coisa eu já ouvi pessoas falando, na minha igreja nós estamos em jejum de Coca-Cola. Particularmente, o que a Coca-Cola para muitos faz muito mal, outros já gostam, enfim. O que eu acho que é o seguinte: não adianta nada. Eu acho que se a Coca-Cola está me fazendo mal para o meu corpo, eu tenho que tirar ela. Se o refrigerante me faz mal para o meu corpo, eu tenho que tirar ele. Se o salgadinho me faz mal, até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se alguma coisa que eu como me faz mal, e eu sei que me faz mal, eu estou pecando contra o corpo. É a mesma coisa. A pessoa é diabética, né? Tem problema de glicose alta. Aí se enche, se empanturra de doce. O que ele está fazendo? Ele está destruindo o templo do Espírito Santo. Pode sofrer por causa disso, entendeu? Eu tenho problema de úlcera, problema de estômago, e aí eu gosto de um hambúrguer, salgadinho, aquelas frituras boas, aquelas gorduras. Simplesmente, querido, você está destruindo o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não adianta ficar só por algum tempo. Você tem que eliminar totalmente para ter saúde. Deus quer que nosso corpo seja saudável para que a gente possa adorá-lo, tá bom? Então, o jejum é desta forma. É uma outra pergunta mais lá na frente, que fala, então, se Jesus esteve em jejum durante 40 dias e 40 noites, e ele teve fome, então, possivelmente ele bebeu água? Querido, ele estava no deserto. Como no deserto tinha água? O jejum de Jesus foi total. Ele não tinha água e não tinha pão. Por isso que o diabo tentou ele com pão. Porém, a Bíblia diz que depois que ele venceu a tentação, veio anjos e o serviram. Entendeu? Então, o jejum de Jesus foi totalmente total, né? E não parcial, tá? A última pergunta dessa sequência
fala sobre barba, né? Porque bigode pode, barba não pode. Isso aí também é uma questão de costume, entendeu? Normalmente, eu estou falando da minha igreja, da Assembleia de Deus, e para os nossos irmãos, você que não é assembleano, mas segue a nossa história. Então, por tradição, os nossos pastores, eles não usavam barba. O uso da barba, apesar de ser bíblico, Deus determinando aos judeus que pudessem usar barba, que as barbas não podiam ser aparadas, eles tinham que ter uma barba sem aparar. Isso está dentro do contexto bíblico, mas não é regra para nós vivermos, entendeu? Então não existe aquela coisa, pode barba, não pode barba. Isso, a barba é permita-me usar o termo moda, né? A moda da barba, isso veio agora, recente. Nem todo mundo antigamente usava barba, e isso não muda em nada, tá? Na nossa igreja, nós não temos por costume usar barba. Bigode usa quem quer. Agora, eu acho que a barba, às vezes, ela esconde, né, um pouco a realidade do rosto. E eu, particularmente, não sei se ficaria bonito de barba, não, mas eu prefiro do jeito que eu tô, eu fico melhor assim. Mas se você gosta de barba, Deus abençoe, que você possa tratar da sua barba. Nesses tempos de pandemia, não usa barba não, porque o vírus pode ficar na tua barba aí. Deus abençoe, até o próximo. Não se esqueça de escrever. Deus abençoe sua vida.